Estamos de volta agora para o nosso bate-papo com o nosso pastor Laércio e também com os demais irmãos. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aí? Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, caros ouvintes. Graças ao bom Deus, estamos muito bem. Bom dia, pessoal. Estamos juntos aí para mais um bate-papo. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Bacana. Vamos lá? Vamos lá. Entramos efetivamente na estação crescimento e nós já estamos na segunda semana. A primeira semana nós fizemos um jejum bacana, né? Jejum de carne vermelha. Senhor da glória. Eu tô assim, ó, piu, 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 piu. E nós frisamos bem que o nosso primeiro propósito para jejuar é que nós entendemos que nós devemos desenvolver intimidade com Deus e isso eleva a nossa adoração e sensibilidade a Deus. Essa semana nós estaremos jejuando de doces e açúcar. Não, vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Não vai ser fácil, não. Mas... E aqui é desenvolver domínio próprio. É o nosso segundo propósito no que tange a jejuar e orar, né? Desfrutar da comida e das coisas do nosso cotidiano é muito bom, mas nós não devemos ser dominados por ela, né? Conforme 1 Coríntios fala no capítulo 6, no verso 12. Essa prática do jejum promove disciplina e limites para as nossas compulsões. Tal exercício eleva também o nosso domínio próprio e a nossa submissão ao propósito de Deus. Por isso é importantíssimo jejuar e orar. Amém? Amém. Vamos entrar no assunto do sermão de ontem. Foi muito edificante, né? Uma Tempo benção. maravilhoso. Uma nova série, né, pastor? Essa série Família, ela veio para ficar mesmo e fazer uma diferença tremenda na vida da igreja, em nome de Jesus. Nós baseamos o texto ontem no Salmo 80, usamos o versículo 3, o 7 e o 19, que falam a mesma coisa. Ele diz assim: faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Na versão Almeida Revista e Atualizada, ele fala assim, olha, restaura-nos, ó Senhor, é a mesma expressão, faz-nos voltar, Deus dos exércitos, e faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Repete por 3 vezes isso para enfatizar a necessidade de restauração da família, restauração daqueles que desejam ter novamente intimidade com Deus e a manifestação da glória dele para a nossa vida. Amém? Nós citamos uma historinha, né? Quem vai pagar o pato? Muito bacana a historinha. A história é de um menino chamado Johnny, a sua irmã chamada Sally, e a sua avó, né? No caso, os avós. Esses 2 adolescentes costumavam passar as férias na casa dos avós e o avô fez um estilingue pro Johnny e falou: Johnny, vai brincar com esse estilingue. E ele tentou acertar alvos, assim, árvore, frutos, mas não conseguia. Voltando para casa frustrado, ele viu o pato favorito da avó e jogou uma pedra despretensiosa pro lado do pato e não é que pegou na cabeça do pato e matou o pato. Deu um desespero nesse menino, ele escondeu o pato, mas a Sally estava vendo tudo, a irmã dele. Acabou o almoço ali, a vó falou: Sally, vem me ajudar a arrumar a louça. Ela falou: vó, o Johnny falou que está querendo ele lavar a louça com a senhora. Tá afinzão de arrumar a cozinha. E ele foi retrucar, ela falou cochichou do ouvido dele: eu vi que foi você que matou o pato. Dali por diante, ela começou a escravizar o irmão nisso. Então, todas as tarefas ruins ficavam para o irmão. Até que o avô falou: vamos pescar, Johnny. Ela falou: eu vou pescar com o vô e você vai ficar para ajudar a avó em casa. Aí ele cansou disso, falou para a avó sentou, chamou ele e falou: filho, eu vi tudo da janela. Eu só estava esperando até quando você ia continuar com essa história, continuando sendo escravizado pela Sally em função do seu erro. Uma historinha maravilhosa para ilustrar como o pecado é nocivo na vida da igreja e na vida das pessoas. Nós usamos, então, um texto que se refere ao rei Davi para exemplificar como é nocivo e desastroso o pecado não confessado e o pecado também que, de fato, arruína a família. Diz assim o texto: Natã dizendo a Davi: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você,
Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou, em outra versão fala que você deu motivo para que os nossos inimigos blasfemassem do Senhor, o menino morrerá. Bom, a partir daí nós começamos a falar sobre esse desdobramento do pecado de Davi. Falamos sobre o pecado, o perdão e os frutos, que é o primeiro ponto dessa mensagem. Daniel, você estava ligado no sermão, né? Ele de certa forma, me trouxe um certo temor, pastor, né, em relação a essa questão da gravidade, né? Eu não tinha, assim, ainda a dimensão da gravidade que é a gente, de certa forma, desprezar a palavra de Deus, né? E também dar mau testemunho, né? Sobre quem Deus é, sobre aquilo que Deus faz, né? E talvez a gente acaba não prestando tanta atenção na relevância que isso tem, mas na vida de Davi, que era um rei, que era um cara que estava 100% exposto, né? Evidência, a gente percebe a gravidade disso, né? Porque a consequência, ela vem à medida da relevância, né? Da pessoa. Da influência que ela exerce, exatamente. Né? E aqui fica muito claro que Deus, ele reprova totalmente esse tipo de coisa. O nível de responsabilidade, né? Reflete o nível da consequência, né, pastor? Com certeza. Isso que me pegou em cheio ali. Eu, trazendo as minhas devidas proporções, percebo que isso tem uma certa relevância e não podemos, em hipótese alguma, negligenciar isso. Exatamente. No aspecto da família, né? Nós somos ali a referência da família. Perfeito. Nós pais, né? Pai, mãe, somos a referência da família. E o que a gente faz tem impacto direto na vida deles, na vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente despreza a palavra em pequenas coisas, né? Pequenas atitudes, a gente acaba não valorizando a palavra de Deus, não vivendo ela. A gente sabe, mas não vive ela, né? Então é isso que a gente tem que tomar bastante atenção. A tradução da palavra original é menosprezar a palavra, né? O que o Jefferson disse é fato. Nós costumamos menosprezar aquilo que Deus deseja de nós, a vontade do Senhor, expressa na palavra de Deus e também expressa nos nossos corações. E é esse que foi, na nossa opinião, o pecado de Davi. Não deveria ter menosprezado. A partir do momento que ele menosprezou a palavra, o pecado de fato entrou e se estabeleceu. Aí nós vamos ver também que o perdão foi dado, mas a consequência não foi tirada. Muitas vezes a gente colhe o fruto da nossa atitude, né? Deus é misericordioso, ele tem graça de perdoar os nossos pecados, mas tem ações nossas que a gente vai colher o fruto para sempre, né? Então a gente tem que levar uma vida de guardar a palavra mesmo, né? Guarda, como falou Davi depois, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente tem que estar com ela viva dentro da gente, porque as consequências estão aí, né? Quantas vezes a gente se converte, mas arrasta depois alguma questão do passado que a gente acabou colhendo o fruto daquilo, né? Exato. Nós aprendemos com a palavra, Samuel, caros ouvintes, que há alguns conceitos, alguns valores que nós precisamos rever na nossa vida. Um deles é o temor, a humildade e a honra. A Bíblia diz isso em Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E depois em Efésios também ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E essa questão do arrependimento, arrependam-se, voltem para Deus, é o apelo do apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 3. O que vocês entendem dessa revisão de valores? A gente tem que repensar isso no nosso convívio, no nosso cotidiano, nos relacionamentos que temos no nosso casamento, com os nossos filhos. Eu vejo que essa autorreflexão, ela é extremamente importante, todos os dias, né? A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso porque nós, infelizmente, né, falhamos todos os dias. Precisamos ir fazendo uma reflexão sobre isso para que nós possamos realmente ter uma vida, né, de santidade na presença do Senhor. Acho que a temática da palavra ontem focou muito isso, né, pastor? Nós não podemos flexibilizar pecados, nós não podemos flexibilizar, né, os valores da palavra de Deus. Acho que o Davi, ele infelizmente fez isso, né? E aí é isso que às vezes acontece, a gente vai perdendo esse temor.
e deixa de entender que Deus realmente é santo, santo, santo. Né? Verdade. Esse menosprezo da palavra de Deus, a Bíblia fala que é como que se o povo tivesse divorciado da vontade da de vontade Deus, do né? Senhor. Né? E o salmista vê isso na nação. Aí ele expressa, então, por 3 vezes no capítulo 80 de Salmos, faze-nos voltar, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer de novo, né, sobre nós o teu rosto, e seremos salvos. Ou seja, restaura a nossa intimidade contigo. Ele está se reportando a Moisés, quando Moisés sobe no monte, volta com a glória de Deus brilhando no seu rosto. Né? Graças a Deus nós temos essa glória constante, diária na nossa vida. Amém. Faz-nos voltar ao primeiro amor, né? Nós citamos também Apocalipse 2:4, falando da igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja zelosa, boas obras, uma igreja que não era condescendente com falsos apóstolos ou profetas, ela denunciava e desmascarava eles. Também era inimiga da obra dos nicolaítas, que pregava lá um sexo liberado, né? Mesmo sendo crente. Ou seja, vamos bagunçar o coreto. Então Deus fala assim: vocês odeiam eu também. Mas o defeito deles, abandonou o primeiro amor. O que vocês pensam disso? Me chamou muita atenção essa parte da palavra, porque muitas vezes a gente acha que Deus se contenta com nossa entrega de aceitei Jesus e vou vivendo. Não. Deus provou o amor dele de uma forma grandiosa para nós, radical. Ele deu Jesus para morrer por nós. E ele quer de nós também uma entrega radical. Ele quer nossa alma, nosso coração, nossos sentimentos mais profundos. Então, ele não quer que a gente só sirva a ele. A gente quer que a gente sirva a ele por amor. Que queime no nosso coração. E outra coisa que me chamou muita atenção é que foi a vinculação que o senhor falou na palavra, né? Que a gente vai estar bem com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, nesses relacionamentos, quando a gente tem essa paixão, esse relacionamento íntimo com Jesus. Né? Quando a gente tem essa relação com Deus bem estruturada, bem real, isso reverbera para nossa família e ajuda a gente no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, impacta em tudo na nossa vida. Né? Então esse primeiro amor tem que queimar no nosso coração. Uma coisa que eu achei interessante que Samuel falou de um texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Eu creio que nosso amor por Cristo também tem que ser renovado todas as manhãs, né? Porque se a misericórdia ela é renovada, o amor também tem que ser. A gente tem que dar uma contrapartida a essa misericórdia. Eu vejo que é muito sutil essa questão do primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso, como o pastor Lécio colocou, o texto é bem claro, né? Uma igreja exemplar, né, pastor Lécio? Uma igreja que trabalhava, que zelava pela sã doutrina, né? Uma igreja só que não tinha amor nas ações, né? E o amor é a base de tudo. Nós podemos, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vai ter valor algum. Então, a base tem que ser o amor, né? A base das nossas ações, esse relacionamento vivo com Deus, ele tem que ser baseado no amor. Né? Exato. É verdade. Bom, no frigir dos ovos, aí quem vai pagar o pato? Fora desse pato. Eu queria saber quem ia comer o pato, né? Mas uma historinha bacana, viu, pastor Lécio? Porque o diabo faz exatamente isso. Ele fica coagindo os filhos de Deus e as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de serem confrontadas, tal qual Davi, né? Ainda bem que Davi, quando ouve o profeta, ele fala, não, eu resolvo pagar o pato, eu pequei mesmo, eu preciso de misericórdia. Verdade. Se não houver confissão, amados irmãos, a nossa família acaba pagando um preço muito alto. Se não houver essa decisão de levar mais a sério e com zelo a palavra de Deus, fazendo-a com que ela faça parte das nossas ações diárias, nossa família vai ser penalizada. Nossos relacionamentos, como disse o Jefferson e o Daniel aqui, com certeza, vão perder o privilégio de ter esse amor de Deus norteando os relacionamentos familiares. E de fundamental importância é que nós possamos confessar. Veja bem que Johnny confessa isso e a avó fala para ele, eu vi tudo da janela. Eu só estava esperando para ver até quando você ia levar isso, permitindo que ele te oprimisse e te escravizasse a partir do teu erro. Sabe, amados irmãos, nós precisamos confessar para que o inimigo perca qualquer tipo de chantagem, de oportunidade, enfim,
Pare de nos oprimir em função do nosso erro. Confesse o seu pecado, busque, em nome de Jesus Cristo, levar a sério a palavra de Deus e, com certeza, você vai experimentar, de fato, que há restauração em Deus para a sua família. Amém. Não, Desejamos não a brinca você- com o estilingue, não, né, pastor? Não brinca com estilingue, não. Você pode matar o pato favorito de alguém. Desejamos a você uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Audio Jungle.